Oi pessoal! Hoje, na primeira videoaula do curso de crochê para iniciantes, eu trouxe as noções básicas de como interpretar os gráficos de crochê. Então, vamos para o nosso primeiro símbolo. Essa flechinha preenchida é o símbolo que identifica o início do trabalho. Então, onde estiver esse símbolo, significa que é onde você vai começar a fazer a sua peça. Já essa flechinha vazia é o símbolo que identifica o fim do trabalho, onde você vai finalizar a sua peça e arrematar o seu trabalho. Agora, nós vamos conhecer os símbolos básicos e também os mais utilizados nos gráficos de crochê. Começamos pelo ponto corrente, também conhecido como correntinha. É uma figura oval e não é preenchido dentro. Sua abreviação é CORR. Esse é o ponto baixo, representado por uma pequena cruz, e sua abreviação é P.B. Esse é o ponto baixíssimo. É um círculo preenchido e sua abreviação é P.BX. Esse é o meio ponto alto, representado por um símbolo que lembra a letra T, e sua abreviação é M.P.A. Já esse é o símbolo do ponto alto. É parecido com o símbolo do meio ponto alto, porém tem um tracinho, um cortezinho aqui no meio, identificando que é um ponto alto. E sua abreviação é P.A. E esses são os pontos básicos do crochê. Agora nós vamos conhecer alguns dos pontos mais utilizados nos gráficos. Este aqui é o ponto alto duplo. Ele é uma variação do ponto alto. E esses dois risquinhos aqui significam que ele é um ponto alto duplo. Por isso, ele tem esses dois risquinhos aqui no meio. Já esse é o ponto alto triplo. Como o ponto alto duplo tem dois risquinhos no meio do ponto, esse ponto alto triplo tem aqui os três risquinhos, indicando que ele é um ponto alto triplo. Já o ponto alto quádruplo tem aqui os quatro risquinhos no meio do ponto, indicando que é um ponto alto quádruplo. Então, os pontos altos duplo, ponto alto triplo e ponto alto quádruplo são uma variação do ponto alto. Este é o ponto alto em V. Então, toda vez que este símbolo estiver no gráfico, você vai fazer um ponto alto, faz mais uma corrente de separação, volta no mesmo ponto de base onde você fez o ponto alto anterior e faz mais um ponto alto. E este símbolo também tem a variante. Aqui, nesse símbolo que você está vendo na tela, nós temos aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Mas pode ser que você encontre um símbolo com dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, também três pontos altos, uma corrente e mais três pontos altos, ou até mesmo com duas correntes de separação entre os pontos altos. E esse é o ponto alto relevo pego por trás. Ele é um ponto alto, porém, esse ganchinho aqui abaixo, virado com a ponta para a direita, significa que ele é um ponto alto relevo pego por trás. Já este é o ponto alto relevo pego pela frente. Também é um ponto alto e esse ganchinho aqui embaixo, com sua ponta virada para a esquerda, indica que é um ponto alto que deverá ser pego pela frente. E este é o ponto alto cruzado. Você pode ver que ele é um ponto alto de um lado e outro ponto alto de outro lado, e os dois estão cruzados em forma de um X. E esses são símbolos de dois pontos altos fechados juntos. Então, você tem que ficar atento
pois eles podem estar no mesmo ponto de base ou em pontos de bases diferentes. E também você pode encontrar 3 pontos altos fechados juntos ou 4 pontos altos fechados juntos. A única diferença é que vai aumentar a quantidade de pontos nos símbolos. E este é o símbolo que representa 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ou seja, você fará um ponto alto no ponto de base. Aí você volta nesse mesmo ponto de base e faz outro ponto alto. E este é o símbolo do picô, geralmente usado em acabamento. O picô é muito simples. Você faz 3 correntes, aí você volta na alcinha do ponto que você fez anteriormente as 3 correntes e fecha com um ponto baixíssimo ou ponto baixo. Existem pessoas que fecham com um ponto baixíssimo e outras que fecham com um ponto baixo. Eu geralmente fecho com um ponto baixo mesmo. E esse é o ponto pipoca. Geralmente você encontra em gráficos de casaquinho de bebê, mantas, cachecóis, entre outros. Agora, nós vamos conhecer o gráfico filé, que é representado de 2 formas. Essa aqui é a primeira forma, é a casa vazia. Ou seja, é quando você não vai fazer nenhum ponto dentro da casa. Então, geralmente chamado também de ponto tela, que é quando você faz um ponto alto no ponto de base, faz 2 correntes, saltam 2 pontos de base e no próximo ponto você faz um ponto alto. E esse é o símbolo da casinha cheia. Onde tiver esse símbolo, você vai precisar fazer 4 pontos altos. Então, vamos supor que você pegue um gráfico de um pano de prato, de um bico de pano de prato, onde a primeira carreira é toda feita em casinha vazia. Já a segunda carreira é feita em casinha cheia. Então, você vai fazer um ponto alto sobre o ponto de base, onde foi feito as 2 correntes da casinha vazia, você vai fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, é trabalhado dessa forma. E essa é a carreira de repetição. Ela é utilizada para reduzir o tamanho do gráfico de crochê. Ela tem um pequeno marcador, onde destaca determinadas carreiras no gráfico. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma receita que peça que da 5ª carreira, por exemplo, você execute a carreira de repetição até a 9ª carreira. Isso significa que da 5ª carreira até a 9ª, você vai trabalhar as carreiras que estão dentro da marcação de repetição. Então, se dentro da marcação de repetição estiver assinalado, por exemplo, 2 carreiras de ponto alto, quer dizer que você vai repetindo as carreiras de ponto alto da 5ª até a 9ª. Então, esses são alguns dos pontos muito utilizados em gráficos de crochê. Agora, na próxima videoaula, nós vamos fazer o passo a passo de todos esses pontos que foram mostrados aqui nesse primeiro vídeo. Espero vocês!